Glória a Deus por mais uma celebração, mais um domingo que nós nos reunimos aqui e chegando ao fim de mais uma série de mensagens, né? Foram 5 domingos falando a respeito do Espírito Santo e nós chegamos então à última mensagem da nossa série. Deixa eu começar com uma cena simples que eu queria que você imaginasse. 2 pessoas sentadas no mesmo culto, ouvindo a mesma mensagem, a mesma Bíblia aberta, as mesmas palavras sendo pregadas, e uma delas sai dizendo: uau, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E a outra sai dizendo, nesse mesmo culto, nesse mesmo ambiente: não senti nada. Não senti nada. Agora me responde, o que explica essa diferença? O que explica esses 2 cenários, no mesmo culto, no mesmo ambiente? Não é inteligência, não é tempo de igreja, não é nível de estudo. Então o que é? A resposta é uma só: é o Espírito Santo. Porque existe uma verdade, meu irmão e minha irmã, que precisa estar sempre na nossa mente. Sem o Espírito, você pode ouvir muitas mensagens, você pode ouvir muitas verdades, mas você não vai conseguir discernir. Sem o Espírito, nada acontece. E acredite, isso é muito mais comum do que você imagina. Isso é muito mais comum do que você imagina. Tem gente que frequenta a igreja há anos, tem gente que está aí gerações dentro de uma igreja, mas nunca entendeu a verdade do Evangelho. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, porém não consegue aplicá-la na sua vida. Tem gente que ouve, mas não discerne. E é por isso que essa série de mensagens, e eu espero de coração que você tenha aproveitado cada mensagem dela. Se você não aproveitou, eu te aconselho, vai lá no YouTube, todas elas estão lá, ouça novamente. Porque esta série trouxe para nós ensinamentos valiosos. Ao longo dessas 5 semanas, nós ouvimos que o Espírito Santo nos regenerou. Nós ouvimos que o Espírito Santo nos enche. Nós ouvimos que o Espírito Santo nos santifica. Nós ouvimos que o Espírito Santo nos capacita para a sua obra. E hoje nós chegamos ao ponto mais silencioso dessa série. O Espírito Santo nos faz discernir. Porque no fim das contas, não basta ouvir. Não basta ouvir uma verdade. Não basta conhecer uma verdade, é preciso discerni-la. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve esse texto. E eu queria compartilhar com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Verso 10 diz: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Deixa eu começar falando fazendo uma questão. Deus ainda fala? Deus está falando hoje? O que você acha? Mas existe uma resposta bíblica que nós precisamos entender. Deus já falou. Deus já falou. Não que Ele não fale mais, mas verdades espirituais para que nós possamos andar nelas e crescer na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, Deus já falou. Nós não precisamos de uma palavra nova, nós não precisamos de uma nova revelação, nós precisamos entender que essa palavra já nos foi dada. Muitas vezes agimos como aquela pessoa que pega um livro e segura aquele livro na mão e fala: puxa, como eu queria conhecer esse livro, como eu queria conhecer o conteúdo desse livro. Mas não abre o livro, ele apenas segura o livro. É o que nós fazemos com a palavra de Deus muitas vezes. Temos a palavra de Deus, mas sequer abrimos durante a semana. Um outro exemplo, e agora eu vou descobrir os velhos aqui presentes. Quem se lembra do antigo mapa 4 rodas? Quem tinha? Já tinha? Você tinha, Paulo? Tinha 4 rodas? Vem não, você não é novinho não, Paulo. Eu tinha, pô. Se eu tinha, eu que sou novinho, não tinha. Mapa 4 rodas. Meu pai era caminhoneiro e ele tinha um grandão assim. Eu olhava para aquilo e falava: uau, que GPS estranho, que GPS maluco. Não bastava você ter aquele 4 rodas, aquele mapa 4 rodas nas mãos, você precisava entender como é que eu olho isso, porque hoje você acessa lá o teu GPS, né? Ele parte de onde você está, né? E te leva, é quase que pegar na mão assim e te levar para o lugar. O mapa 4 rodas não, você precisava abrir, entender aquele mapa e saber onde é que eu estou aqui, para onde eu vou, que caminho levar. A gente precisava compreender para poder usar. E quando tinha que sair do estado, então, meu Deus, misericórdia, né? Porque daí você tinha que folhear umas 4 folhas assim para chegar no outro estado, né? O problema que nós temos hoje não é a falta de conteúdo. O problema que nós temos hoje é que nós não conseguimos compreender aquilo que nós temos em nossas mãos. Os mapas estão nas nossas mãos, mas a gente não sabe usar. E a gente não consegue discernir que bagunça é essa, para onde está me levando, o que está acontecendo aqui. E a gente começa a perceber então, porque nem todos entendem.
falta discernimento. Mas por que falta esse discernimento? E o verso 14 diz: o homem natural não aceita. Então, quando a gente lê esse texto aqui, diz que o homem natural não entende, não porque ele é burro, porque ele tem déficit de atenção, não é por causa disso, é porque ele é natural. O homem natural não entende. Ora, a sua natureza humana caída impede ele de discernir as coisas que vêm do alto. Por isso que a palavra de Deus diz que essas coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não é capaz. Ou seja, sem o Espírito Santo, podemos ouvir muitos sermões, podemos ler a Bíblia, podemos estudar teologia e ainda assim não discernir nada. É como tentar explicar as cores para uma pessoa que é cega de nascença. Imagina, uma pessoa que é cega de nascença, você quer explicar o que são as cores. Ele não tem capacidade para perceber, ele não vai entender o que você está dizendo. Entende? Porque algumas pessoas elas ouvem, mas não mudam. Elas entendem até racionalmente, mas elas não aplicam, elas não conseguem viver aquilo. Sem o Espírito Santo não é possível. Ela é incompreendida. Na prática, então, o que muda quando o Espírito Santo age em nós? O verso 15 diz: quem é espiritual discerne. Discernir, então, não é saber mais, é enxergar diferente. Discernir é enxergar diferente. E aqui eu quero colocar alguns pontos para que você entenda bem o que é esse discernir. O discernimento ele aparece quando, primeiro, você percebe que algo está errado mesmo parecendo certo. Entenda, por exemplo, você está ouvindo alguém ensinar, a mensagem até é bonita, mas lá dentro algo não encaixa. Lá dentro, não sei se é assim. Não é arrogância, não é crítica, mas é um alerta silencioso. E você pensa, tem alguma coisa aqui que não está alinhada com a palavra de Deus. Isso é discernimento espiritual. Só que ele acontece apenas naqueles que são guiados pelo Espírito. Porque quem não é guiado pelo Espírito não tem discernimento espiritual. Tem uma soberba doida para sair, tem uma arrogância doida para sair. Mas quem tem o discernimento espiritual sente e percebe que algo está errado, mesmo parecendo certo. O discernimento também aparece quando você escolhe o que é melhor e não apenas o que é permitido. Exemplo: você está diante de uma decisão, você precisa tomar uma decisão, não é pecado, ninguém vai te julgar, está tudo liberado, mas você pensa: será que isso edifica? Será que isso me aproxima de Deus? Será que isso fortalece a minha vida espiritual? Será que fazer isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Você vai tomar uma decisão, aquilo pode ser permitido, mas você que tem o Espírito Santo de Deus atuante na tua vida, você consegue discernir e tomar a decisão correta. Discernimento
não te pergunta, é errado. Discernimento te pergunta, isso te aproxima ou te afasta de Deus? O discernimento também aparece quando você reage de forma diferente do mundo. Exemplo, quando alguém te fere, o normal seria revidar, o normal seria partir para cima, mas você para, você respira e você decide responder com graça. Ou seja, você reage de forma diferente do que qualquer outra pessoa agiria. Qualquer outra pessoa que não tem o Espírito de Deus. Discernimento é quando o Espírito Santo governa a sua reação e não as suas emoções. Já falei anteriormente aqui, que você não consegue controlar as suas emoções. Se eu for aí e propositalmente te der um pisão na sua unha encravada, eu duvido que você vai me dar um beijinho no rosto. Você não consegue controlar a sua ação. Você no impulso, no mínimo você dá um empurrão, Eu fazia isso com a minha irmã, apertava o dedo dela. Eu falo por conhecimento de causa. Ela corria atrás de mim. As emoções a gente não controla, mas, como eu falei em mensagens anteriores, a gente controla sim aquilo que a gente faz com as emoções, ou seja, as nossas reações. E discernimento é quando o Espírito Santo age nas suas reações, ou seja, aquilo que você faz, uma pessoa olha do lado e fala assim: ei, quem é você? Em outro momento você agiria de outra forma, por que você fez isso? Aí você fala, foi o Espírito Santo de Deus que me deu graça. Porque de fato, sem Ele, eu agiria de outra forma. Discernimento é como se você colocasse um óculos. Quando você coloca o óculos, sem óculos, olha, estão todo mundo aí. Coloquei o óculos, vocês continuam aí. Não mudou o mundo, mas mudou a forma como eu vejo o mundo. Sem o óculos, Teodoro está embaçado. Mas quando eu coloco o óculos, tá bonitão. O óculos me faz ver melhor, com mais clareza. O Espírito Santo em nós, agindo nas nossas vidas, nos dá um discernimento a respeito das coisas que eu vivo, das coisas que eu faço, das coisas que eu falo. Falei uma bobagem, o Espírito Santo me dá um discernimento e diz assim: ei, você errou, cara. Você não deveria ter dito assim para ela. Está errado o que você está fazendo. Discernimento espiritual. O texto fala agora que nós temos que ter a mente de Cristo. Significa dizer, meu irmão, minha irmã, que agora você não vive mais guiado por aquilo que você sente. Você não vive mais guiado pela pressão. Você não vive mais guiado pela opinião dos outros. Mas você é guiado por uma nova forma de pensar. Isso é ter a mente de Cristo. Eu sou guiado por uma nova forma de pensar, que não é a minha, mas é a de Cristo. Perceba então o caminho. Deus já falou, Ele já deixou a sua palavra, mas sem o Espírito você não entende, e sem o entendimento você não discerne, e sem discernimento você não vive corretamente. Percebe o caminho? Novamente, como eu falei no início, a gente não tem falta de acesso à verdade. O que falta muitas vezes é essa dependência do Espírito Santo. É aquela oração: Senhor Jesus, me ajuda.
Senhor Jesus, me conduza. Como que você tem vivido? Como que tem sido as suas reações diante de todas as circunstâncias, de tudo que aquilo que você vive? Diante do teu caminhar, como que você tem reagido? A gente viu lá atrás, que tudo começou na nossa conversão, quando o Espírito nos convence, nos regenera. E agora a gente chega aqui, nessa mensagem de hoje, que nos traz a maturidade. Lembra do caminho? Ele nos regenerou, Ele nos encheu, Ele nos santificou, Ele nos capacitou, e agora Ele nos faz discernir. Porque no fim das contas é isso que está faltando, discernimento. Discernimento. Você pode estar dentro da igreja e não entender nada, tomar decisões e não discernir o porquê você fez o que fez, ouvir a palavra e não aplicar, depender do Espírito Santo. Esse é o desafio para mim e para você. Sem o Espírito Santo a gente vive sem direção. Mas quando o Espírito governa, nós conseguimos então enxergar o que antes a gente não via. A gente começa a olhar para as pessoas que antes nós tínhamos aversão, que antes a gente... Mas a gente consegue olhar para as pessoas, não com os nossos olhos, mas com os olhos do Senhor. E a gente começa a ter compaixão pelas pessoas. Isso é discernimento. Você começa a entender o que hoje passa a fazer sentido na sua vida, mas antes você não entendia. Por que Deus te conduziu por um caminho? Por que as coisas estavam travadas em determinado momento da tua vida? E de repente o Espírito Santo te dá um óculos novo, e você consegue enxergar numa nova perspectiva. Você vive de forma diferente do que você vivia antes. Aí eu te pergunto, como que você vive hoje? Como que está a sua vida hoje? Aquilo que você faz hoje é exatamente do mesmo jeito que você agia há 10, 15 anos atrás? Você nesse tempo obteve mais discernimento de Deus? Você conseguiu alcançar um nível de maturidade que você hoje olha para aquilo e fala assim: eu era imaturo, eu fiz o que fiz porque eu não tinha o Espírito Santo como eu tenho hoje. Como que é a sua vida? Se você pudesse escrever uma página da sua vida e descrever a sua vida, o que teria escrito? Que nada mudou? Que você continua escravo das suas reações? Você continua escravo das suas velhas práticas? Você continua escravo da tua língua grande? Você continua escravo do teu orgulho? Quando a gente depende do Espírito Santo, tudo muda nas nossas vidas. Tudo muda. O Espírito Santo em nós, ele não vem para te fazer conhecer mais. Ele não vem para fazer você conhecer mais, grave isso. Mas ele vem para dar sentido àquilo que você não entende. Ele vem para trabalhar em você
para transformar a sua vida, e você deixar de ser menino para se tornar um homem maduro, uma mulher madura. O Espírito Santo vem em nós para nos levar a essa maturidade que nós precisamos ter. Talvez nossa oração hoje precisa ser: Senhor, eu não quero ser mais guiado pela minha mente. Senhor, eu não quero ser guiado mais pelos meus impulsos. Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Quando dependemos do Espírito Santo, quando nos enchemos do Espírito Santo, Ele nos desarma. Ele nos desarma. E o que mais nós vemos hoje é crente armado. Eu não estou falando de arma não, mas é crente blindado. Ninguém tem acesso, ninguém toca, ninguém chega, porque existe uma armadura em volta dele, porque ele já sofreu tanto na vida dele, ele já passou por tantas lutas, já sofreu tantas feridas, que ele criou uma armadura que não deixa nem o Espírito Santo entrar. Nem o Espírito Santo entrar, porque ele não permite ser cheio pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus não realizou milagres numa cidade porque o povo não cria. Olha, cadê o poder de Jesus? A cidade estava blindada. E muitas vezes nós estamos blindados. E a nossa blindagem impede que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então é hora, meu irmão e minha irmã, nesse mês que nós falamos de ser cheios do Espírito Santo, é hora de nós nos abrirmos de fato para que o Espírito Santo haja em nós. É hora de nós sairmos do nosso casulo. É hora de nós tirarmos as nossas defesas e falar: Senhor, arrebenta comigo. Quebra toda fortaleza que há em mim. Quebra toda fortaleza que eu mesmo construí. Porque essa fortaleza tem me impedido de te ouvir. Tem me impedido de mergulhar mais em intimidade com o Senhor. Tem me impedido de ir além. Vou falar a mesma fala que eu falei ontem lá no Aliança Jovem. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essas verdades espirituais? Quando você sair por aquela porta, o que você vai fazer com essa mensagem? A sua resposta vai dizer se você vai caminhar em direção à maturidade ou vai continuar vivendo numa vida medíocre. A sua resposta. O Senhor Jesus, Ele quer transformar a nossa vida para nos usar, para alcançar as outras pessoas. Eu dei um testemunho ontem lá, que eu já contei aqui, da história que eu tive na época da faculdade, onde eu vivi 4 anos da faculdade, convivendo com pessoas diversas ali, e uma delas era uma pessoa que, meu Deus, eu falava, esse cara já está no inferno, ele nem vai para o inferno, ele já está no inferno, esse cara não tem jeito, não tem saída para a vida dele. E eu passei 4 anos convivendo com essa pessoa, e eu nunca falei do amor de Deus para essa pessoa.
Eu nunca falei nada a respeito de Jesus para essa pessoa, porque na minha cabeça medíocre de um cristão de fachada, naquela cabecinha pequena, não tem salvação, o cara é um perdido, o cara... E qual é a surpresa que anos depois, já tinha terminado a faculdade, recebo a notícia de que aquele jovem havia se convertido. E naquele instante o Espírito Santo ministra o meu coração. E no meu coração ele diz: Éder, você foi covarde. Eu coloquei ele do seu lado para você falar de mim para ele, e você não falou. Eu precisei levantar outro para falar para ele, porque você foi covarde. Se escondeu atrás da sua timidez, se escondeu atrás da sua, eu não sei o que falar, infantilidade, pequenez. E o Senhor Jesus, com aquela experiência, me chama à maturidade. Jesus é tão bom porque Ele faz isso, né? Ele nos exorta, Ele nos chama a atenção, mas não para nos colocar para baixo, mas para nos levantar. Assim, levanta, seu covarde, agora vamos, aprendeu a lição? Vamos fazer diferente agora? Então vamos. Isso que o Espírito Santo faz com a gente. Só que tem uns que são encardidos, que continuam do mesmo jeito. Eu, graças a Deus, aprendi. Uma pessoa, se ele tivesse morrido, e eu tenho a notícia, e o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, e falar: e aí, Éder? Coloquei do seu lado, hein? Você não abriu essa boca. Graças a Deus ele encontrou Jesus. E esse precisa ser a nossa postura. Espírito Santo, me ajuda. Você sabe quais são as suas limitações. Você sabe aquilo que você precisa crescer. Quais áreas da tua vida você precisa deixar o Espírito Santo desenvolver. Você sabe, melhor do que todo mundo. Então, que tal pegar essa informação, chegar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, me ajuda a ser mais maleável com as pessoas, me ajuda a ser mais compassivo, me ajuda, Senhor, a ter mais paciência. Espírito Santo, me ajuda a amar mais as pessoas diferentes, me ajuda a amar aquele que é totalmente contrário a mim, me ajuda a amar. Você sabe aquilo que precisa ser trabalhado no seu coração. E este é o desafio dessa noite. E eu queria te convidar. A mensagem é breve, a mensagem ela não é longa, mas ela é muito profunda e forte, porque requer de nós uma postura, um posicionamento. Espírito Santo, começa a agir agora na minha vida, porque o tempo é hoje, o momento é agora, a mudança ela precisa ser agora, porque o Espírito Santo quer agir na tua vida e quer agir através de você agora, não é semana que vem, não é daqui um ano, é agora. A Bíblia fala que Davi serviu a sua própria geração. Então o Senhor Jesus nos chamou para esse tempo que é agora, não para amanhã. E eu queria te convidar a se colocar em pé agora, para nós orarmos. Pedrinho, coloca aquela canção do início novamente, mas pode deixar ela bem mais baixinho, tá? E eu queria que você orasse ao Senhor. É a última mensagem da série a respeito do Espírito Santo.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, Ele tem sido fiel, Ele tem sido presente nas nossas vidas. E Ele nos chama a um posicionamento. Ele mostra para você quem você é. E você precisa reconhecer quem você é diante do Senhor e falar: Senhor, rasga o meu peito e transforma a minha vida. Espírito Santo, eu estou cansado de viver do mesmo jeito, não avançar nem 1 milímetro sequer na minha fé, porque eu continuo preso. Espírito Santo, me faz discernir, me faz entender. Eu quero deixar alguns instantes para que você faça essa oração, em nome de Jesus. Não pense em mais nada agora. Eu quero que você olhe ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor e fala: Espírito Santo, age na minha vida agora. Sim, Senhor, nós não queremos apenas ouvir, nós queremos ser transformados pelo Senhor, queremos discernir, ó Deus, queremos entender, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver, ó Deus. Nos livra, Senhor, de uma vida espiritual superficial. Nos livra, Senhor, de decisões, ó Deus, sem direção. Senhor Jesus, age no nosso coração, ó Deus. Nos livra, Senhor, de uma vida só de ouvir falar, mas nos leva, Senhor, a compreender. Senhor, nos dá olhos espirituais, nos dá, Senhor, a mente de Cristo, nos dá um coração sensível à Tua voz, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, faz isso em nós, porque sem o Teu Espírito Santo, a gente não consegue, mas com Ele, Senhor, podemos viver de verdade, podemos viver a verdade, viver para a Tua glória, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Espírito Santo, vem transformar, vem tirar de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha, toda a fortaleza, tudo aquilo que nós mesmos construímos dentro de nós e que nos impede de acessar mais do Teu Espírito. Senhor, quebra isso dentro de nós, visita cada um aqui individualmente, Senhor, e vem fazer e transformar, vem fazer coisas novas em cada um de nós, ó Deus. Pai, que essa série de mensagens a respeito do Teu Espírito Santo possa fazer diferença em nós, que nós possamos ser vistos pelas pessoas de maneira diferente, que nós possamos alcançar o coração das pessoas, não por causa do nosso intelecto, não por causa do meu conhecimento cognitivo, mas por causa do Teu Espírito Santo que enche e transborda dentro de mim. Senhor Jesus, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs aqui, Senhor. Queremos mais do Senhor, queremos mais do Teu Espírito Santo. Queremos viver, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. E queremos que o Teu nome seja exaltado e que dos céus o Senhor possa, junto com os anjos, olhar para nós e ver que somos filhos amados, que se debruçam e se dedicam a viver cada vez mais em intimidade contigo, Senhor. Faz essa mudança e essa transformação em nós e nos leva, Senhor, a viver uma novidade de vida. A começar hoje, Senhor, hoje, em cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém